Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live da nossa super série de lives rumo à maturidade. E o tema de hoje é Aprenda a satisfazer as suas próprias necessidades, beleza? Então vamos esperar o Instagram dignar-se a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo. E nesse meio tempo você já sabe o que fazer, né? Manda essa live para todo mundo que vocês conhecem nos directs, no WhatsApp. Se você está assistindo aí pelo YouTube, também já sabe qual é o padrão, né? Dá aquela curtida, dá aquele comentário, se inscreve no canal e é isso. Vamos esperar agora as pessoas chegarem, as caravanas falarem aí nos comentários e a nossa querida indefectível Ana Raquel colocar aí o tema da live para nós fixarmos aqui, beleza? Vamos ver aqui. Nilza chegando, Dr. Vitor Siqueira, Rebeca Rocha Leite, Nilza Lopes lá de Campo Grande. Raquel dizendo, bom dia colegas de auditório. Exatamente isso. Mariana lá de Natal, terra boa, terra boa. Campo Grande, Mato Grosso, Piauí. Tenho muita vontade de conhecer o Piauí, as praias sobretudo. Fortaleza, Santa Maria. Então vamos só esperar aí para nós conseguirmos, né, falar aqui do assunto. A Gabi Nazarete dizendo que conseguir entrar ao vivo é uma alegria. Carolina está na academia, muito bem, minha querida. Meu querido Padre Paulo Olímpio, sua bênção, Padre. Lembre de rezar por mim, viu? Me coloque lá na patena, por gentileza. Faça essa fineza, eu não tenho como lhe agradecer não, mas eu já fico grato. Não tem muito o que eu possa fazer, mas eu já lhe agradeço, tá certo? Então vamos lá, vamos embora. Veja só, sem maiores enrolações, né? Satisfazer as suas necessidades de forma autossuficiente. Para quem chegou de paraquedas, essa aqui é mais uma série de uma super série de lives falando das 33 marcas da maturidade. Esse livro aqui, tá certo? E essa é a live número 29, né? Uma marca da maturidade é uma pessoa ser capaz de satisfazer suas necessidades de forma autossuficiente. Bora lá. Veja, como é que funciona a satisfação... Deixa eu me ajeitar aqui. Como é que funciona a satisfação das necessidades quando você é criança? Porque todo mundo tem necessidades o tempo todo, né? A autossuficiência, ela é uma impossibilidade metafísica, inclusive. Por quê? Porque a gente só existe por participação na vida divina, né? Quer dizer, a existência de todas as criaturas é uma participação na existência de Deus, porque só Deus tem um ser, nós temos um ser por participação. Então a autossuficiência ela é uma impossibilidade metafísica. Nenhuma criatura é completamente autossuficiente porque a existência é uma dependência, né? Você depende da existência de Deus para poder existir. Então não existe essa coisa de autossuficiência completa, tá certo? Isso é impossível. Mas existem graus de satisfação das suas necessidades, né? Então, como todo mundo depende, o que vai mudar ao longo da vida é a maneira como essa dependência se dá e a maneira como essas necessidades são satisfeitas. Então, um bebezinho, ele está lá, ele depende da mãe, certo? Ele depende da mãe, ele depende das pessoas que estão ali à sua volta. O bebê humano é a coisa mais frágil que existe, né? Então, ele depende de alimentação, ele não pode se dar alimentação. Limpeza, ele não pode se dar limpeza. Certos cuidados, ele não pode se dar. Certos cuidados com saúde, ele não pode ter. Então, assim... Um bebê ele está completamente vulnerável e ele depende de tudo, de absolutamente tudo. Só que, embora ele não possa satisfazer aquela necessidade naquele momento, ele tem um mecanismo para que essa necessidade seja satisfeita. Qual é o mecanismo? É chorar, é gritar, é espernear. Então, ele expressa aquele incômodo, e quando ele expressa aquele incômodo, as pessoas que são responsáveis por satisfazer a necessidade que está faltando nele, vão lá e satisfazem aquela necessidade porque ouviram o grito, porque ouviram o choro, porque ouviram aquela angústia ali. E aí a necessidade dele é satisfeita. Beleza? É assim que funciona com uma criancinha. Então, uma criança, ela sempre está expondo a sua dor para que os outros satisfaçam as suas necessidades. É assim que uma criança age. E ela não age diretamente. Você consegue perceber isso? Quando a criança chora, ela não diz assim, eu estou com fome, esse choro de agora é de fome. Ela começa a chorar. Ela não levanta a mão e diz assim, eu estou todo cagado e este choro agora é o choro de quem está todo cagado. E ela começa a chorar. Não é assim que funciona, né? Ela simplesmente chora.
Quem tiver perto, que se vire para identificar a natureza do choro, para identificar do que é que ela está falando, o que é que ela está precisando. E assim funciona. Então, assim, ela expressa aquela dor e é de maneira indireta. Ela não diz do que se trata, ela não tem consciência do que se trata, ela não faz a pessoa compreender diretamente do que se trata aquele choro. Ela só explode ali, ela só joga ali para cima. Beleza. Para uma criança, isso é aceitável. O problema é que nós fazemos esse mesmo tipo de coisa, nós temos esse mesmo tipo de comportamento na vida adulta. E nós temos mesmo. Muitos de nós têm, alguns em maior ou menor grau, alguns fizeram desse tipo de comportamento uma nota contínua na biografia, quer dizer, tudo da pessoa funciona desse jeito, outros por fraqueza em um momento, em um tema, em um assunto mais doloroso, age desse modo, mas o fato é que a gente meio que perpetua esse tipo de chamativa de atenção para as próprias necessidades do mundo infantil, a gente perpetua isso para a vida adulta. Entendeu? Perpetua isso para a vida adulta. Então veja só. Como é que o indivíduo maduro tenta agir quando ele tem uma necessidade para ser satisfeita? Ele percebe que as pessoas à sua volta não lhe devem nada. Ele percebe que as pessoas à sua volta não têm obrigação de satisfazer as suas necessidades. Mais ainda, ele percebe que as pessoas à sua volta são falhas e miseráveis, são pecadoras iguais a ele, e muitas vezes, ainda que elas desejassem satisfazer aquela necessidade, elas não conseguem, por fraqueza, por uma outra incapacidade. Então o indivíduo maduro percebe isso, certo? E percebendo isso, o que é que ele faz? Ele vai dar um jeito de satisfazer ele próprio as suas necessidades. Veja, isso é muito diferente de ser a empoderadona. Isso é muito diferente de ser o fodão, o lobão solitário, que não precisa de ninguém. São coisas muito diferentes. Muito diferentes. Por quê? Porque esse indivíduo que quer ser o empoderadão que ninguém toca, que quer ser a empoderadona que não precisa de ninguém, ela está vivendo uma fantasia. Certo? Porque todo mundo precisa de todo mundo. O ponto é, quando você chega a um certo grau de maturidade, você percebe que não adianta você fazer birrinha, não adianta você ficar de cara feia, não adianta você ficar expondo aquela sua dor de maneira indireta para que os outros leiam em você o que você está precisando e eles, como se estivesse cuidando de uma criança, identificando o choro da criança, vai lá e oferece comida. Não, não é comida. Vou limpar a bundinha. Não, não é a bundinha. Deve ser algum problema, alguma cólica. Será que é cólica? Aí dá um remedinho. Ele não faz isso. Entende? Perceba, a maioria das coisas que a gente quer resolver mostrando aos outros que a gente está insatisfeito e esperando que os outros leiam a nossa insatisfação e resolvam a nossa insatisfação. Via de regra é desse jeito. A pessoa está lá, aí muda o comportamento. Aí já fica meio de cara feia, já fica meio emburrado. Veja, eu não estou dizendo uma situação em que você foi atingido e às vezes você não quer conversar muito mesmo. Às vezes você quer ficar mais na sua, às vezes você está pensando em um ponto ou outro e você fica mais introspectivo. Não, beleza, não tem problema. Você está um pouco mais chateado, você fica mais calado, mais na sua, não tem problema. A questão não é essa, entendeu? A questão não é você ficar mais introspectivo. A questão é essa introspecção ter por finalidade despertar a atenção do outro para que o outro leia que você está chateado e lendo que você está chateado, ele perceba exatamente o que você precisa e ele vá lá e resolva, ele acolha, ele abrace e mostre a você o caminho e resolva as suas necessidades. E aquela sua birra tem a função de fazer com que as pessoas resolvam os seus problemas. Certo? Veja, isso é muito complicado. Isso é muitíssimo complicado. Certo? Não é algo que a gente deva se prestar a fazer. De maneira alguma. O problema, minha gente, é que a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso inclusive com Deus.
Entendeu? A gente faz isso inclusive com Deus. Ao invés de você dizer o que está lhe chateando de verdade, você fica com birrinha. É um negócio impressionante. Veja nos seus relacionamentos de trabalho, nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos afetivos, conjugais, né, de namorados, noivos, etc. Veja como isso não é quase como uma constante em algumas situações. A pessoa explodir numa determinada birra para que o outro vá lá, leia o que você está pensando e resolva o que você precisa. Então não é que você quer sequer resolver ou se ajudar a resolver, você quer que a pessoa resolva. Entende? Veja, a maturidade, ela não faz esse tipo de jogo. O indivíduo realmente maduro, ele não fica fazendo esses joguinhos. Por quê? Aquilo que ele consegue fazer e que está na sua alçada a realizar, ele vai lá e realiza. Ele vai lá e tenta. Não estou dizendo que nem que ele vai lá e consegue conquistar. Ele vai lá e tenta e ele não se sente injustiçado por ter que ir lá e resolver. Ele não se sente injustiçado por isso. Não tem essa necessidade aqui? Tem. Eu tenho que resolver? Tenho. Alguém poderia resolver? Até poderia, mas vai resolver? Não vai. Então eu vou lá e resolvo. E a pessoa não se sente injustiçada por isso. Entende? A pessoa não se sente humilhada por isso. A pessoa não se sente preterida por isso, não se sente solitária por isso. É assim, o sol nasce no leste e se põe no oeste, a grama é verde, o céu é azul e eu tenho que resolver isso. Não existe injustiça no céu ser azul e não ser verde com bolinhas rosas. Não existe injustiça do sol nascer no leste e se pôr no oeste. São dados da realidade. Não existe injustiça nisso. Não existe injustiça na grama ser verde e não na grama ser roxa com purpurina lilás, sei lá. Não tem isso. Tá entendendo? São dados da natureza. Então a pessoa enxerga algumas obrigações, enxerga as circunstâncias com essa mesma naturalidade, com essa mesma simplicidade. Isso aqui é um ponto, minha gente. O cara tem que ser simples. Simples. Veja, era uma coisa que a gente devia muito pedir a Deus, sabe? Muito mais do que as coisas que a gente pede. Assim, a graça de ser simples. De não ter 1.000.000 de frescuras. De não ser muitíssimo enrolado. De não ser muitíssimo melindrado. De não ficar se ofendendo porque, como eu disse, o céu é azul. De não ficar se ofendendo porque a pessoa não conseguiu fazer o que você gosta. Cara, é ser simples, entendeu? Ser simples. E aí, quando realmente você precisa de ajuda, o que é que você faz? Explode em birras, explode em mau humor, explode em briguinhas desnecessárias para chamar a atenção, hein? Não. A pessoa vai lá e pede ajuda. Ponto. Mas fulano não me ajudou. Certo. Aí você pede ajuda a outra pessoa. Mas outra pessoa não me ajudou. Certo, meu filho. Aí você pede ajuda a Deus e tenta fazer o que dá para fazer. Tá entendendo? Ponto. Assim, simples. Agir com simplicidade, meu Deus do céu. Agir com simplicidade. A vida não quer essa enrolação toda. Entendeu? Veja, já tem cruzes suficientes. Ninguém precisa estar talhando cruz nova, não. Pelo amor de Deus. Se você está achando pouco as que tem, você ainda está construindo outras. Meu Deus, só tem 10 cruzes. Eu acho pouco. Eu vou fazer umas 50, porque com 50 eu fico mais confortável. Isso é doidice, né, meu Deus? Isso é óbvio, isso é doidice. Então, assim, já tem cruz suficiente. Ninguém precisa estar talhando novas cruzes, não, entendeu? É agir com simplicidade. É agir com simplicidade. Então você simplesmente vai lá e faz o que você precisa fazer. E quando você não pode, você vai lá e pede ajuda diretamente. Fulano, eu gostaria disso, disso e disso. Ou então, caramba, tu tem como me ajudar nisso, nisso e nisso? Ou então, fulano, tu saberia fazer tal e tal coisa? Tá entendendo? É simples assim. É simples assim. A psicóloga Simone diz assim, parece que tem gente que gosta de viver no caos. Não é só que tem gente que gosta de viver no caos, Simone, é que a gente gosta de viver no caos. Entendeu? Eu e você somos amantes do caos. Por quê? Porque a gente é amante da própria vontade. A gente é amante da nossa própria grandeza. E toda vez que a gente ama a nossa própria grandeza, a gente tenta projetar um mundo à imagem e semelhança da nossa percepção.
E quando a gente faz isso, o que a gente cria é um mundo à imagem e semelhança da nossa escuridão interior. Então, o amor próprio e o orgulho, ele é uma ferramenta de construção do caos. Porque a ordem já existe, mas você não aceita a ordem, você tenta criar uma ordem nova. E é óbvio que essa ordem nova vai ser pior do que a ordem existente da criação. Então você fica projetando o caos interior, você fica projetando a escuridão interior. Então, o orgulho e a soberba própria da natureza humana faz com que a gente tenha um gosto pelo caos, porque a gente tem um gosto por aquilo que a gente projeta e cria. Entendeu? É por isso. Então, nós temos esse gosto no caos porque a ordem, na maioria dos casos, ela vai arder um pouco os nossos desejos. Entendeu? A ordem, ela vai frustrar um pouco as nossas fantasias. Veja, no final vai nos satisfazer muitíssimo mais, porque a realidade sempre satisfaz mais do que a fantasia. Mas aquela arranhada na fantasia, sabe, aquela drenada na fantasia, dá aquela murchada no balão, sempre vai ser um pouquinho mais doloroso. Não tem para onde correr. Então, é muito provável que, para que a gente entre num estado de ordem, a gente precise ter uma certa tolerância a um grau de sofrimento. Porque se ordenar implica, de certa forma, se castigar, entre aspas. Entendeu? Implica, de certa forma, aceitar um certo grau de sofrimento. Vamos pegar uma coisa simples. A pessoa tem que se ordenar, por exemplo, sei lá, para acordar num determinado horário. Cara, isso vai gerar um certo sofrimento. Por quê? Você vai ter que ter uma disciplina de horário de dormir, você vai ter que ter uma disciplina de horário de comer, você vai ter que ter uma disciplina, obviamente, de horário de acordar, se essa é a sua meta. Então, veja, essa disciplina já traz um certo desconforto, né, para você implementar, até você se acostumar. Às vezes você vai falhar, às vezes você não vai conseguir, vai se sentir um pouco culpado, vai tentar de novo. Ou seja, esse caminho, esse processo, ele é um pouquinho doloroso. Então, qualquer ordenação, como nós somos caóticos, qualquer ordenação, ela vai causar uma certa dor inicial. É natural que a coisa funcione assim. E a gente tende a fugir disso. Então é por isso que a gente gosta do caos. Entendeu? É por isso que nós somos amantes do caos. É peso, né? Você ser um brinquedo quebrado é complicado, que é o que nós somos, né? Um bando de brinquedo quebrado. Então, você ser um brinquedo quebrado tem suas complicações. Uma das complicações é essa. Entende? E aí, uma das formas de ordenar isso é exatamente ter essa coisa na cabeça, assim, de que você satisfazer as suas necessidades de forma autossuficiente não é uma injustiça. Entendeu? Não é uma injustiça. Como diria o Rapa, aí nosso querido Isaías trouxe essa mensagem poética do Rapa. Somos luzes que faíscam no caos e vozes abrindo um grande canal. Meu Deus do céu, quem é Camões perto do Rapa? Né? Quem é Camões perto do Rapa? Quem é Camões que não consegue rimar caos com canal? Minha Nossa Senhora. Mas muito obrigado, meu querido Isaías. Obrigado por nos iluminar nesse caos poético com essa maravilha aí do Rapa. Certo? Mas veja, é isso. A gente é meio caótico mesmo. Tá certo? A gente é meio caótico mesmo. Então, veja, satisfazer suas necessidades de forma autossuficiente. Esse é o ponto, entendeu? Falar diretamente quando precisar de ajuda. E quando tiver à mão os instrumentos para realizar, simplesmente realizar sem se sentir injustiçado por isso. E sem voltar ao estado infantil de lançar birras para o alto, de lançar choros para o céu, para ver se alguma coisa acontece. Né? De chorar, gritar, espernear, bater o pé, para ver se alguma coisa acontece. Não é assim que o mundo adulto funciona. Não é certo? Ou pelo menos não é assim que deveria funcionar. Beleza? Então, pessoal, é isto. Muitíssimo obrigado. Vocês já sabem o que fazer. Vou dizer de novo, assim que terminar essa live, mande ela para todo mundo. Comente lá no Instagram, beleza? Comente se você estiver aí no YouTube. E é isto. Pois, um abração, cheiro grande para todos vós e até amanhã. Beleza? Valeu.